Teremos as docas, só a título de lembrança, né, pastora? Às 16 horas. Então, as docas, só lembrando aí o encontro de amanhã. E nesse domingo, queridos, nós temos a escola dominical, mas à noite nós teremos, como os irmãos já sabem, nós teremos a presença de uma missionária lá do Egito, não é isso, irmã Joana? Só ela, né? Aí eles vão vir, os dois vão vir, João e a Maria. Glória a Deus. Então, os missionários do Egito, os dois, para mim era só ela que estaria vindo. Glória a Deus por isso. Que bom. Boa noite. Ju, que bom te ver. Estou aqui, ó, a Ju está ali. Ô Ju, Deus abençoe, seja bem-vinda à sua casa. Amém. Glória a Deus. Então, meus irmãos, tem mais alguém visitando? Não, porque a Ju não está visitando, né? Só nos alegrando nessa noite. Tem alguém nos visitando pela primeira vez, querido? Não, né? Não. Amém. Então, queridos, nós teremos assim a presença desse casal de missionários, João e a Maria, são nomes fictícios, porque eles não podem, né? Não sei nem como será a questão da transmissão no domingo, porque onde eles estão é meio sigiloso, né? Eles não podem se manifestar, enfim. Mas vai ser um culto muito abençoado e eu gostaria que você não perdesse, você estivesse aqui domingo à noite, em nome de Jesus. E esse cofre missionário, querido, está sendo destinado para isso, para nós levantarmos uma oferta. Eles têm abençoado crianças carentes lá no Sudão, com água mineral, gente, coisa básica, né? É uma situação. Tem um vídeo aí? Tem alguém na... Tem não? Depois, se puder passar no domingo de manhã, ou então me enviar para a gente postar lá no Família Hebron, para a gente relembrar a situação carente, né, daquelas crianças lá no Sudão. Então nós vamos abençoar, nós vamos semear. Caso você não tenha feito, você pode fazer isso até domingo, tá? Na hora do culto à noite, antes da mensagem, nós teremos um momento de oferta, então você pode ainda estar ofertando para os missionários essa oferta de amor. Amém, amados? Em nome do Senhor Jesus, será um culto muito abençoado e você não pode ficar de fora. E lembrando também que domingo à noite, o grupo de mulheres, a rede de mulheres alcançadas, está fazendo uma cantina, uma coxinha com refri, mas os sabores das coxinhas. Pernil com requeijão, frango com mussarela e frango. Só. Então tem tudo isso. E beijinho, brigadeiro. Então, coxinha mais refri, R$6. Né? Você vai estar abençoando aí a nossa rede de mulheres. Então venha preparado também para isso. Pode ser feito no Pix, enfim, né? E encomenda também. Tem gente que já encomendou. Já mais de 30 foram encomendadas. Às vezes a gente vai lá e diz assim, cadê? Já foi tudo encomendado e aí a gente vai para casa sem, né? Então se você já quiser encomendar, está ali a Vânia e você pode fazer a encomenda com ela, em nome de Jesus. João capítulo 11, quem abriu, diga amém. Amém. Versículo 5. Só o verso 5, porque nós vamos, durante a mensagem, fazer menção de alguns outros versículos, mas a título de frisar o que o Senhor quer falar conosco nessa noite, então nós vamos ler apenas o verso de número 5. Glória a Deus. João 11, 5. Quem achou? Quem não achou? Então, todo mundo achou? Vamos ler juntos. E Jesus amava Marta, a irmã dela e a Lázaro. Só isso mesmo? Pois é, para a gente frisar. Vamos ler de novo? E Jesus amava a Marta, a irmã dela e a Lázaro. Então o título dessa mensagem, irmão, não tem como eu não passar por João capítulo 11 e esse texto não vibrar dentro de mim. Porque nesse título aqui já expressa a grande verdade, a família que Jesus ama.
nós vemos aqui de uma forma clara 3 irmãos sendo mencionados. E é tão simples, irmãos, o que esse texto diz, que parece até que, será que é só isso que Jesus... Não é só isso não, é isso tudo. E Jesus amava Marta, a Maria, que era a irmã dela, e a Lázaro. A família que Jesus ama. É o título da mensagem, a família que Jesus ama. E eu queria que a gente, queridos, fizesse uma troca. Quantas pessoas tem na sua casa? Na sua família mais, família, o seu ciclo mais pessoal de família. Estou contando familiares não. Que mora com você hoje? Quantas pessoas? Ah, pastor, eu tive 20 irmãos, mas cada um já está morando num canto. Eu estou contando hoje quem é do seu círculo familiar. Quantas pessoas tem lá? Nesse círculo aqui tinham 3. Ah, tem 6. Na minha tem 5. Na sua. Então vamos lembrar o nome de cada um deles. Vamos dizer assim. Vou fazer comigo primeiro, tá? E Jesus amava o João, a Tárcia, o Dani, a Débora e a pastora Vânia. Entendeu? Vamos fazer isso? Vamos relembrar essa verdade? Porque a gente está falando de quê? Da família que Jesus ama. Vamos então fazer esse exercício com a nossa realidade agora, com a nossa família. Lembrando então do nosso círculo mais íntimo. E Jesus, eu vou desligar para não te atrapalhar. Então eu vou dizer o nome mais uma vez da minha família, você diz o nome da sua família e vai terminar dizendo: e Jesus amava, e terminar com todos os membros da sua família. Pode ser assim? Vamos lá, no 1, 2 e 3. Sogrinha. Amém? Irmão, que coisa tremenda! Meus irmãos, a Bíblia, ela não traz grandes detalhes sobre essa família. Quem eram esses 3 irmãos? Quem eram os pais deles? De que eles se ocupavam? Parece enquete de jornal, aquele jornal da sexta-feira, Globo Repórter, né? Quem é, de onde são e tal. Então, quem são eles? A Bíblia não faz não traz muitos detalhes, mas é de uma forma clara aqui algo que Deus quis que ficasse marcado. Não era um histórico dessa família. Não era se essa família veio de uma situação problemática, não era se essa família veio de pais desestruturados, não era se era essa... Não, o fato é que Jesus aqui deixa de uma forma clara que ele amava essa família. Independente, irmãos, bom, eu tenho minhas suposições de que fossem irmãos, na minha suposição, solteiros, né? Mas a gente não tem como afirmar isso. Mas enfim, o fato é que Jesus amava essa família. E é isso que quer trazer então nessa noite o destaque. Tanto Deus para nós, para cada um de nós, para nos mostrar que Ele tem um olhar especial, que Ele tem um sentimento, uma afeição especial pela minha casa, pela sua casa, pela nossa família. Quem pode dizer amém, diga amém. Amém. Ele ama a nossa família. E aí você talvez se pergunte por que Jesus então amava tanto essa família. Irmãos, explicação também não tem. Aí você pode conjecturar assim, não, porque Maria, nem o nome dela é mencionado, diz assim, Marta, a irmã dela, e Lázaro. Essa Maria aqui, por 3 vezes, o Evangelho fala sobre ela. A primeira vez mostra ela, acho que semana passada, se você estava aqui, vai lembrar, que falamos sobre Maria, a questão da devoção. Ela estava aos pés de Jesus, ouvindo a palavra de Jesus. Ela gostava de estar aos pés de Jesus. Era uma mulher que tinha um lugar onde ela se encontrava, não era servindo necessariamente, aparecendo, diante de um serviço que ela prestava, como Marta fazia de uma forma tão esplêndida, mas o lugar que Maria se encontrava de fato era aos pés de Jesus. Então, Lucas capítulo 10, lemos semana passada, vai falar que Maria estava aos pés de Jesus ouvindo a palavra. João capítulo 11, versículo 2, vai mostrar que esta mesma Maria, ela estava aos pés de Jesus, regando os pés de Jesus com perfume,
e enxugando com aos pés de Jesus novamente. E depois, nesse mesmo capítulo, vai mostrar lá na frente a Maria chegando-se a Jesus, lançando-se aos pés dele, indagando: se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Então, das 3 únicas vezes que o nome Maria, a Maria de Betânia, é mencionada, ela está aos pés de Jesus. Tem lugar melhor, meu irmão, tem lugar melhor, minha irmã, do que a gente estar, senão aos pés do nosso amado Jesus. E Maria conhecia muito bem esse lugar. Aí você pode dizer assim: era por isso que Jesus amava. Não, irmãos, mas se fosse partir por esse ponto de vista, era para imaginar que ele só teria que amar Maria. Porque Marta foi até repreendida. Ô Marta, você está aí ocupada de um lado para outro, em muitos serviços. Maria escolheu a melhor parte. Jesus chega até a puxar um pouco a Marta para a realidade que ela deveria ter aproveitado mais e não aproveitou. Mas, irmãos, o fato é que não foi isso, porque senão ele não amaria nem a Lázaro, nem a Marta. Então, o que me leva a crer é o que está em 1 João capítulo 4, versículo 9. Se tem uma explicação para Jesus ter amado essa família, e se tem uma explicação para Jesus amar a sua família, está em 1 João capítulo 4, versículo 19, que diz assim: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Pronto. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Irmãos, toda iniciativa de amor vem de Deus. Deus é o próprio amor. Ele não sente, ele não tem uma época que Deus está amando mais e uma época amando menos. Não tem uma época que Deus olha para mim, para você e diz assim: não, você não está tão merecedor, então eu vou te amar menos. Não tem. Deus é amor. Então ele nos ama. Se há um porquê de tudo isso, é a própria natureza, é a própria essência de Deus. Ele não se nega, ele não retrai o que ele é, o que ele tem para dar. Então ele amava essa família, e eu quero afirmar para você, meu amado irmão, nessa noite, que Deus também ama a sua família. Não era só a família de Lázaro, não era só Maria, não era só Marta. Deus ama a nossa família. Nós falamos exatamente isso no início. A nossa tarefa era colocar o nome da nossa família, não a título de passar um pouco o tempo, não, irmãos, mas reafirmar uma verdade de que Deus, ele ama a nossa família. Independente do contexto, independente da situação, independente de como ela se formou, do histórico que tivemos, de como viemos, de como a nossa família está hoje. Talvez você diga assim: a minha família não está bem hoje, pastor, mas eu quero dizer que Deus, ele ama a sua família. Amém? Talvez você olhe para alguém da sua casa e diga assim: não está legal. Ele ama a sua família. E ele tem uma palavra para nós nessa noite. A família que Jesus ama precisa compreender algumas verdades baseadas nesse texto que nós estamos lendo. A primeira delas, querido, e essa é uma mensagem que Deus quer passar a nós, famílias amadas de Jesus. A primeira verdade é essa: que uma família que Jesus ama, ela passa por dificuldades tanto quanto qualquer outra família. Vamos repetir isso? Diga: a família que Jesus ama passa por dificuldades tanto quanto qualquer outra família. Olha só o que diz o verso 1. Ora, estava enfermo um homem chamado Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria, cujo irmão Lázaro se achava enfermo, era a mesma que ungiu o Senhor com bálsamo e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Veja, irmãos, essa família tinha um aspecto de amor, um aspecto de devoção. Você leu aqui que essa Maria, ela estava, como foi falado agora há pouco, ela lançou um perfume caro aos pés de Jesus, ela enxugou com os cabelos. Ou seja, o que não faltava nessa casa era amor ao Senhor, era culto, era adoração. Na nossa casa não pode faltar isso também. Momentos que a gente se entrega, momentos que a gente louva, momentos que a gente adora. Mas eu quero te dizer que não é por isso que a sua família não vai enfrentar dificuldades. Não é por isso que a sua família vai viver uma vida assim, isenta. Não.
Jesus, irmãos, ele em momento algum promete-nos uma vida só de alegrias e vitórias. Quem dera, quem dera. Nós vemos aqui de uma forma muito clara essa preciosa verdade, porque isso tira de nós um fato, porque muita gente, quando enfrenta uma luta, diz assim: Deus, o Senhor não me ama. Porque se o Senhor me amasse, o Senhor não permitiria isso. Deus, o Senhor gosta mais da família do fulano, porque olha como eles estão bem. Você não sabe. Você não sabe quantas lutas talvez a família desse irmão tem passado. Fato, irmãos, é esse, que não existe família. Mas minha família é uma família devota, minha família é uma família de crente, minha família é uma família que ora, minha família é uma família que faz culto doméstico todos os dias, minha família é uma família que junta, serve a Deus. Meu irmão, não existe família que não passe lutas. Não existe família. Eu falo de uma forma especial a você, que sabe que você e sua família têm um lugar especial no coração de Deus, que a sua família é o alvo do amor de Deus, que Ele ama a sua família. Eu estou falando a nós cristãos, a nós crentes, que cremos piamente no amor de Deus, que não duvidamos disso. Deus ama a nossa família, mas a nossa família não está isenta de lutas. Não sei nem se eu posso pedir para você dizer amém. Mas essa é uma realidade. Essa família viveu na pele a dor, o sofrimento. Talvez naquele momento tão difícil, eles talvez não tenham nem se sentido como Jesus os encarava, como amados, preciosos, queridos. Talvez naquele momento muitas questões surgiram, e o fato é esse, que esse amor de Deus não nos superprotege. Esse amor de Deus, ele não blinda a nossa família. Fôssemos parar para falar aqui e pedirmos motivos de oração familiares, encheríamos caderno. Talvez desemprego já visitou sua família esse ano. Talvez enfermidades, situações, crises relacionais, tantos outros problemas, filho que está partindo para um caminho que você não está agradado, situações de escassez, e tantos problemas, ataques de Satanás. Mãos, isso daí é para trazer ao nosso coração essa verdade de que a gente sinta ou não, de que a gente muitas vezes ateste por uma situação que está acontecendo, mas a minha família está passando por isso, então Jesus não me ama. Que isso nunca, jamais passe pela nossa cabeça. Jesus ama a nossa família. Independente se estamos ou não estamos vivendo momentos de prova ou momentos felizes, Ele está conosco em todo o tempo. Ele prometeu, Ele cumprirá. Mas o fato é que a família que Jesus ama passa por lutas, passa por provas, passa por momentos de luto, de dores, de crises. E essa é a primeira verdade. Já começamos assim. A segunda verdade, que a família que Jesus ama passa por momentos de espera. Outra coisa que a gente não gosta de ouvir: espera. Você tem que esperar, você tem que aguardar. Aguarde ali na fila, seu número é 698. Você olha no mostrador, está 200. A gente não gosta de esperar. E hoje, com o advento da internet, você já parou para pensar nisso? Quando seu celular, você acessa um site, alguma coisa assim, se passar mais de 10 segundos, 30 segundos, você já chama seu celular de carroça. É porque você não viveu na época da internet de escada. Por isso você está fazendo isso. A gente não suporta esperar. A gente quer que as coisas aconteçam rápido. E diz aqui, você já viu qual era o drama. O drama é que tinha um membro da família que Jesus amava, que era o Lázaro, que estava enfermo. E a situação dele não era fácil, era uma enfermidade que a Bíblia, apesar de não mostrar qual era, mostra que era uma situação muito crítica, a ponto de mandarem chamar Jesus. Olha, vem logo, vem rápido, porque do contrário a gente não sabe o que pode acontecer. E de fato a gente viu que era uma enfermidade muito séria que levou Lázaro à morte. Mas então eles mandam chamar Jesus.
Mandam dizer que o amigo Lázaro, que aquele a quem ele amava, estava enfermo, então que fosse lá rapidamente para ministrar sobre aquele homem a cura. Eles criam nisso, irmãos, era uma família de fé, era uma família que cria no poder de Deus, e eles mandam chamar Jesus por isso. Mas diz o verso de número 6, que quando, pois, Jesus ouviu que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde se achava. Irmãos, eu não entendo como Jesus naquele momento, a gente sabe que Jesus já entendia, já sabia o que iria acontecer, mas humanamente falando, se você se puser no lugar, fica parecendo uma coisa assim, irreal. Como que eu sei que alguém que eu amo está na iminência da morte, e eu tendo o poder de fazer alguma coisa, ou pelo menos estar junto daquela pessoa, eu ainda me demoro 2 dias naquele lugar? E Jesus diz que ouvindo, ainda se demorou 2 dias no lugar onde se achava. Ele poderia, irmãos, ter acessado via arrebatamento, um transporte ultraveloz, e chegado a instantes, a segundos, ali na casa do Lázaro, onde ele se... Ou ele poderia simplesmente ter feito como ele fez com a filha da Cirofenícia, que com uma palavra aquela menina foi liberta. Ele poderia ter feito como ele fez com a filha de Jairo, indo lá, ou poderia ter feito como o servo daquele centurião: basta uma palavra e o meu servo será curado. Ele poderia ter usado de diversas formas, mas o fato é que Jesus não dá nenhuma palavra, ele não cura a distância, e ele tampouco vai até o lugar. Mas não é que ele não vai agora, ele se demora 2 dias, irmãos. O que são 2 dias? Para quem está se ultimando, é uma eternidade. Um segundo já define a vida de alguém. Imagine 2 dias, e Jesus se demora 2 dias, e ele fica lá, e ele não sai do lugar. Irmãos, para a cabeça de quem está do lado de cá, para a cabeça de quem está sofrendo, irmãos, isso daí parece ilógico. Jesus, o Senhor ama meu irmão, Jesus, o Senhor ama a minha família, mas o Senhor não faz nada, o Senhor não está agindo, o Senhor está demorando. Eu tenho orado, eu tenho buscado, eu tenho clamado, eu tenho feito campanha, eu tenho jejuado, e tudo está da mesma maneira, Senhor. Irmãos, que difícil é esperar. A gente não sabe porque Jesus não contou. Ele não disse para ninguém o que iria fazer. Ele sabia que aquela enfermidade era para a glória de Deus, mas ele não revela a ninguém. Está no coração de Jesus e no coração do Pai. Nem os seus discípulos entenderam aquilo, mas ele não compartilha. Eu imagino que na cabeça daquelas irmãs aquilo foi uma morte antecipada. Jesus não veio, Jesus não apareceu, Jesus não enviou nenhum discípulo só para adiantar. Jesus, ele está nos fazendo esperar. Eu não sei, querido, se você já passou por momentos assim. Eu não sei se você já esteve diante de situações que você esperava um agir instantâneo e não aconteceu nada. Eu não sei se momentos que você se viu diante de desafios e clamou com sinceridade, com verdade, com fé, e sabendo que Jesus ouviu, porque Jesus ouviu. Ouviu ou não ouviu? Jesus ouviu. Nesses momentos que você diz assim: mas eu orei com tanta fé que eu sei que Jesus ouviu. Deixa eu dizer uma coisa: Jesus ouviu. Amém? Só que às vezes ele está fazendo talvez o seu coração ser trabalhado, o meu coração ser trabalhado através desse elemento chamado espera. E às vezes a gente é provado na escola da paciência. A gente não gosta desse nome, a gente se inquieta, a gente esperneia,
nessa época, como disse, de fast food, nessa época de soluções rápidas e imediatas, demora, é inadmissível. E muito mais quando se diz respeito ao campo da fé. E a gente sabe que Deus pode, que basta só uma palavra e tudo pode ser mudado. E ainda assim existe uma espera, existe uma demora, irmãos, e muitos de nós temos sido provados nessa escola, e muitos de nós, para nossa infelicidade, não somos aprovados quando diz respeito à perseverança e à paciência. Perdemos, deixamos de lado, ficamos inquietos e reclamadores e murmuradores. Começamos a experimentar indícios de incredulidade. Quantas vezes? Sabia. Começamos a ouvir vozes vindas do inferno, dizendo: está vendo onde é que está o seu Deus? E aquela sua confiança, e aquela sua fé inabalável, e aquela verdade que você diz que Deus ouve a sua oração. E quantas dúvidas Satanás começa a lançar na nossa mente, irmão. E aí, irmão, já abandonamos aquela verdade inicial de que Jesus nos ama. A gente até acredita, mas pensamos assim, mas não é tanto assim. E Satanás começa a ganhar espaço dentro do nosso coração, dentro da nossa mente. Meus irmãos, Deus está nos falando nessa noite que apesar da nossa família ser amada, ainda assim podemos viver momentos de espera. Momentos que as coisas não vêm quando nós imaginaríamos que viriam. E que demoram. Demoram dias, demoram semanas. Quantos aqui já estão na casa dos meses e dos anos? Continue confiando bem. Continue confiando. A fé em Deus nunca vai nos decepcionar. A galeria dos heróis da fé vai dizer que muitos conseguiram pela sua fé o livramento que esperaram. Mas outros morreram na fé, sem ver o cumprimento de algumas promessas. Mas morreram honrados, morreram na fé. E em momento algum, quem confia em Deus será decepcionado e nem confundido. Você sabe qual é o motivo da nossa decepção? São as nossas ilusões, os nossos idealismos, os nossos achismos. A gente se frustra porque a gente cria uma ideia e acha que Deus tem que se amoldar àquela ideia. E a gente acha que Deus tem que fazer como a gente imaginou que Ele deveria fazer. A gente se põe no lugar de Deus. E a gente acha que Ele tem que andar naquele jeitinho que a gente traçou para Ele andar. E Deus não faz isso. Deus é livre, é soberano, e eu quero dizer que Ele não falha no que faz, que Ele não erra no que pensa, que Ele sempre faz tudo de forma perfeita e correta, mas que muitas vezes não vai se encaixar dentro do que a gente entende que seria o bom. Moisés, você vai liderar esse povo, eu já falei isso algumas vezes, você vai liderar esse povo a entrar em Canaã. O homem se prepara há 40 anos, 40 anos ele está naquela vida de egípcio, 40 anos quando ele se toca, os próximos 40 anos ele tem experiências com Deus. Lá no deserto ele se encontra com Deus, recebe um chamado. Naquele momento Deus está preparando ele, quebrando ele, moldando ele, para que ele seja um pastor de ovelhas rebeldes, que iria conduzi-las ao deserto, rumo a Canaã. E os próximos 40 anos, terceira etapa e última da vida de Moisés, que é dos 80 aos 120 anos, Moisés lidera o povo rumo a Canaã. Só que, irmãos, aquele desejo ávido, eu vou entrar com esse povo, não se realizou. Moisés lidera, Moisés passa uns apertos, Moisés ora, Moisés vê milagres, mas Deus disse assim: você não me santificou diante desse povo. Eu disse, Moisés, para você falar a rocha, mas você bateu na rocha, e você passou uma imagem errada de mim. E o povo não pode entrar na terra com essa imagem de um Deus como você me transmitiu. Por isso você não herdará a terra, você não entrará na terra. Você vai subir ao Monte Pisga e de lá você vai contemplar a terra, mas Josué, teu sucessor, é quem vai entrar com o povo. Uai, não pegou pesado, Deus. Eu passei 40 anos aqui esperando entrar na terra e o
Senhor não deixa eu entrar, Deus, só o pezinho. Não fales mais nisso, Moisés, não vou te ouvir. Aí tem gente que se choca com esse Deus, porque acha que Deus é um Deus fofinho, gorduchinho, que está sentado numa cadeira de balança assim, fazendo tudo que a gente manda e quer. Deus é Deus, meu irmão. Você pode dar um glória a Deus? Aí você diz assim, tadinho do Moisés. Tadinho nada. Quem entrou na transfiguração? No dia que Jesus está lá, quem os discípulos vêm conversando com Jesus? Aquele que não entrou, naquela hora entrou depois. Amém? Como se de uma forma metafísica um portal se abre, mas o fato é que ele pisou na terra santa e ainda viu o Messias. Ou seja, Deus deu a ele o cumprimento de um propósito ainda maior do que o que ele imaginava. Aí Maria e Marta imaginavam, vamos chamar Jesus, ele vai vir correndo, porque ele ama Lázaro, e ele ama a nossa família, e ele não vai nem olhar para trás, ele vai sair, como diz lá no Nordeste, desembestado, ele vai sair correndo, rapidinho ele está em casa, e vai curar Lázaro, e está tudo bem, e nada disso acontece. E aí, vamos perder a fé por causa disso? Vamos deixar de amar Jesus por causa disso? Ou vamos crer que Ele tem o controle de todas as coisas, inclusive o tempo está em suas mãos. Ele sabe o que faz, quando faz e como faz. Vamos declarar isso? Diga, Jesus sabe o que faz, como faz e quando faz. Então diga para você mesmo, espera minha alma, porque você ainda louvará o Senhor. Foi isso que o salmista disse. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele estava tendo motivos para louvar naquele momento? Não, mas ele vê lá na frente, ele diz, ainda o louvarei. Eu quero declarar isso sobre nós, irmãos. A gente pode não estar vendo nada hoje, porque a gente pode estar naquele processo da espera. Porque às vezes a gente está naquele tempo que Deus permite que a gente seja forjado na paciência. Mas eu quero declarar que nós ainda o louvaremos. Com a posse da nossa vitória. Com a verdade de que Deus, Ele responde às nossas orações. A seu tempo, a seu modo e do seu jeito. Amém, amados? Então, essa família que Jesus ama passava por espera. Mas essa família tem mais um detalhe. Essa família que Jesus amava, ela passava por questionamentos de fé. Olha aí o verso 20. João 11, verso 20 diz assim: Marta, pois, Jesus se demora 2 dias, depois ele resolve ir. Ele já chega lá, irmãos. O fato é que Lázaro já tinha morrido e já estava enterrado há 4 dias. Então, dos 2 dias que ele ficou, mais 2 dias que ele viajou, chegou, e tinha 4 dias que Lázaro tinha morrido. Aí quando Marta soube que Jesus chegou, 4 dias depois da morte do irmão, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí vem, irmãos, o verso 32. Você viu que Maria ficou em casa. Marta foi a primeira, depois ela volta e manda dizer para Maria que Jesus estava chamando ela. Maria sai de casa, vai ao encontro de Jesus e diz as mesmas palavras. Tendo, pois, Maria chegado ao lugar onde Jesus estava, verso 32, e vendo, diferença é que ela se lança aos pés de Jesus, como eu já disse, existia um lugar que Maria não abria mão, que era aos pés de Jesus. Ela lançou-se-lhe aos pés de Jesus e disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. A ideia, irmãos, que passa aqui é que tudo isso só aconteceu porque o Senhor não veio, porque o Senhor não fez nada. Isso daí, irmãos, é questionamento de fé. Se o Senhor tivesse vindo, por que o Senhor não veio? Por que o Senhor não agiu?
Por que o Senhor não me respondeu? Por que o Senhor não fez alguma coisa? Irmãos, quantos de nós já nunca, não levante a mão, dispensaremos o confessionário hoje, mas quantos de nós já não questionamos a Deus? Quantos de nós já não fizemos algumas perguntas meio que em tom de uma revolta, em tom de um coração que, apesar de confiar, mas se sentiu frustrado pela espera, pela maneira diferente como a gente imaginaria que Jesus deveria ter agido e não agiu. E quantos de nós chegamos para Ele e dizemos assim: se o Senhor tivesse feito isso, eu não estaria como eu estou hoje. Se lá atrás o Senhor tivesse me alertado, se lá atrás o Senhor tivesse, o Senhor não fez. E a gente começa a entrar em conflito, em crise de fé. Irmãos, eu quero dizer que Jesus ele não está com a foice afiada ao nosso pescoço quando nós entramos numa crise dessa. Há pessoas que pensam que isso seria inadmissível, seria quase que uma blasfêmia, seria quase que um insulto. Você vê que Maria, irmãos, ela lança esse questionamento de fé, mas como é que ela lança? Aos pés de Jesus. Ela se lança em adoração, ela se lança. Quem disse, irmãos, que alguém que adora não tem questionamento? Quem disse que alguém que tem questionamento não adora também? A gente pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Às vezes você vê uma pessoa quebrantada chorando, ela está numa mescla, num misto de adoração, porque ela sabe quem é Jesus e ela não vai abrir mão dele por nada na vida. Mas ao mesmo tempo o coração dessa pessoa está em dor, está em sofrimento, e ela vai estar ali questionando: Deus, eu estou te adorando. Nós cantamos isso agora há pouco: te louvarei, Senhor, não importam as circunstâncias. Então a gente louva quando está tudo bem? Não, a gente louva em todo tempo, a gente adora em todo tempo. Maria se lança aos pés de Jesus em meio à maior crise da vida dela, em meio à maior crise de fé que ela já enfrentou. Como que esse Jesus que eu derramei a minha adoração, eu derramei o meu melhor, eu derramei um bálsamo, eu enxuguei com os meus cabelos, eu pus a minha glória aos seus pés, como esse Jesus não fez nada pela minha família? Já passou por isso? Não levanta a mão, não. Fica com ela baixa. Meus irmãos, eu quero dizer que Jesus, ele compreende, ainda que você não fale. Eu não vou falar não, mas ele sabe que está no seu coração. E ele sabe que você muitas vezes está falando isso como alguém que o ama. Não é um ímpio que aponta o dedo para os céus e blasfema de Deus. É um filho que ama o pai, mas que está tão fragilizado, mas que está tão triste naquela hora, e que pode chegar ao pai com o coração verdadeiro que tem. Não adianta, irmão, mascarar. Você acha que você pode fazer isso? Você chega diante de Deus todo em frangalhos e diz: Deus, eu estou tão ótimo, e o Senhor é tão lindo, e eu sou tão poderoso na minha fé. Eu estou aqui, ó, e está vendo? Está tudo bem. Está nada, irmão, está nada. Às vezes não está, mas é aos pés de Jesus que a gente resolve isso. Amém, irmãos? É aos pés de Jesus que a gente se lança, inclusive com os nossos questionamentos, inclusive com os nossos dilemas. A gente chega para Ele, não tem lugar melhor, e coloca-se aos pés de Jesus e coloca todo o nosso coração diante dele. Mas eu queria, irmãos, terminar mostrando, além disso, o que é que essa família que passa por lutas. A família que Jesus ama passa por luta, sim ou não? Sim. A família que Jesus ama passa por espera, sim ou não? Sim. Bendita espera. A família que Jesus ama, irmãos, a espera é tão importante. Deixa eu dizer uma coisa sobre a espera. A Bíblia diz que há tempo para tudo, para todo propósito debaixo do céu. Uma antecipação a um propósito pode ser a ruína e o fracasso de uma bela história. Eu posso arruinar a linda história de uma lagarta
que está prestes a virar uma linda borboleta, se eu rasgar aquele casulinho dela, e dizer assim, que pode levar semanas, meses, eu posso rasgar e dizer, vamos sair daí, filha, vamos voar. Ela não está pronta. Um feto que sai antes do prazo pode ter complicações seríssimas e pode não sobreviver. Tudo tem seu tempo certo. Porque muitas vezes Jesus demora, irmãos, porque algo está sendo gestado, algo está sendo gerado, algo maior Deus está planejando que a gente não entende, que a gente não sabe. E se Jesus agir antes da hora, a gente pode pôr tudo a perder. Tenho orado tanto para que isso aconteça. Jesus, calma. Eu estou gestando, eu estou gerando algo maior na sua vida. Se eu fizer isso que você está me pedindo agora, você vai abortar, talvez, os seus maiores sonhos e seus maiores projetos. Graças a Deus que Deus, muitas vezes, Ele não responde às nossas primeiras orações. Quantas vezes eu já tive que reformular a oração, irmão? Deus, eu queria pedir que o Senhor fizesse isso. Aí no outro dia, não, Senhor, desse jeito não, desse outro jeito. Jesus, sabe, pensou se Jesus tivesse respondido da primeira? Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Muitas vezes a gente está pedindo mal. Jesus está alinhando o coração da gente. Então dá uma respirada e faz assim. Puxou? Agora você vai dizer assim, espera, minha alma. Não, você está muito devagar, fala melhor. Fala assim, espera, minha alma. Amém, agora está jóia. E essa família precisa saber de algumas coisas para a gente terminar. A primeira coisa é que essa família que Jesus ama, ela precisa saber que Ele tem a hora certa de agir. Diga amém. Ele tem a hora certa de agir. Jesus tem a hora certa de agir. Versículo de número 6, capítulo 11 de João. A gente está em João 11. Quando, pois, ouviu que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde se achava. Pronto, verso 7. Depois disto, depois desses 2 dias, disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judeia. Chegou a hora. É o momento. Agora eu vou cumprir o que eu tinha no meu coração. Agora a coisa vai ser grande. Mas preste atenção. Se Jesus tivesse ido antes, qual era o testemunho que seria dado no domingo? Quero chamar aqui a irmã Maria para dar o testemunho. E a irmã Marta. Aí vem as irmãs, uma agarrada na outra. Felizes, alegres. E está lá o Lázaro, lá no final da igreja. Feliz e sorridente. Está vendo? Meu irmão ali, eu queria dar o testemunho. Meu irmão estava tão doente, gente, mas estava doente, com febre. E estava todo ruim. E estava capenga. E Jesus foi lá e pum, curou, está curado. E todo mundo ia aplaudir. E eu não ia. Agora, 2 dias depois, olha a diferença do testemunho. Precisava ser dado? Não, todo mundo já estava sabendo. Vocês viram? Jesus foi lá e mandou tirar a pedra. E aí depois ele deu um brado. E disse, Lázaro, vem para fora. De repente ouve-se lá no eco da gruta alguma coisa assim. Você acha que Lázaro saiu como? Poderoso? Balançando a mão assim? Não. Disse que ele estava todo atado. Ele estava quase que uma múmia. Então eu não imagino que ele veio andando, caminhando. Ele veio. Você já imaginou você estando lá nessa hora? Esse suspense. A voz de Jesus bradando e ecoando lá dentro da gruta. Lá. Vem para fora. E de repente aquele. Meu irmão, você está brincando. Que testemunho foi esse? Meu Deus, que abalo. A Judeia toda ficou sabendo. E a gente está sabendo até hoje. Amém? Até hoje o testemunho do Lázaro é contado. Veja, irmão, se eu tivesse esperado 2 dias depois, seria uma cura de uma doença.
2 dias depois foi uma poderosa ressurreição, um grande milagre que Jesus operou, antecipando-se ao grande evento que vai acontecer no último dia, porque ele mesmo disse para Marta: Marta, você não crê que eu posso ressuscitar seu irmão? Crê no último dia. Não, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Vai ser agora e vai ser no último dia também. Agora é um prenúncio. Esse que está morto vai voltar à vida, para mostrar a todos que lá no último dia, o mesmo poder que eu exerci para tirar aquele defunto daquela morte, eu vou exercer sobre toda a carne, e vou chamar aqueles que creram em mim para a vida novamente. Chegará o dia que ouviremos a voz do Filho do Homem, e aqueles que estavam no sepulcro sairão para a vida. O mar devolverá os seus mortos. Já imaginou, irmãos, aqueles que morreram, eles nos precederão, e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nos ares. Já imaginou a voz do Senhor trazendo de volta vida a pessoas que morreram lá na época de Adão, lá na época de Moisés, lá na nossa... Irmãos, vai ser algo extraordinário, mas aquele dali foi um indício. Eu estou mostrando para vocês hoje o que eu vou fazer lá na frente, só para vocês sentirem o gostinho. Lázaro! E eu gosto dessa ideia de que Jesus não apenas chegou lá naquela gruta e diz assim: vem para fora. Ele faz questão de dizer Lázaro, porque era a voz do Filho do Homem, irmãos. Se ele só tivesse dito vem para fora, quantos mortos tinham naquela redondeza? Ia sair tudo. Não, Jesus, não, volta tudo, porque é só Lázaro. Não ia fazer. Mas, irmãos, Deus sabe a hora certa de agir. Você está tão preocupado, tão inquieto, dizendo: Deus, até agora ia estar dizendo: espera, que eu estou preparando algo melhor para você. Olhe para quem está do seu lado: espera, porque Deus pode estar preparando algo melhor para você. Família que Jesus ama precisa saber que Ele não vê a dificuldade como nós a vemos. O que é que a família que Jesus ama precisa saber? Primeiro, que Ele tem a hora certa de agir. Segundo, que Ele não vê a dificuldade como você vê. Como que a gente vê uma dificuldade? Como uma grande dificuldade. Jesus no verso 11 diz assim: e tendo falado, acrescentou: Lázaro, nosso amigo, dorme. Como é que ele disse que Lázaro estava? Dormindo. O nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou despertá-lo do sono. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, ficará bom. Está dormindo, deixa ele dormir mais um pouco, ele vai ficar bom. Mas Jesus falara da sua morte. Eles, porém, entenderam que falava do repouso do sono. Veja, Jesus estava mentindo para eles? Jesus mente, gente. Então Jesus estava falando a verdade. Se Jesus estava falando a verdade, por que ele não disse que ele estava morto? Ele disse: vou lá despertá-lo do sono. É porque para Jesus, irmão, ressuscitar um morto é a mesma coisa, é a mesma dificuldade de você ir acordar uma pessoa que está dormindo. Então, o problema que a gente imagina que é grande para nós. Para Jesus é pequeno. Amém? Que dificuldade você tem? Bom, alguns podem ter essa dificuldade, né? De acordar uma outra pessoa. Tem gente que quando dorme parece que realmente morreu. Você balança e a pessoa não acorda. Mas são raras exceções. Via de regra, a gente dá uma sacudida e a pessoa acorda. Tem dificuldade nisso, sim ou não? Tem não. Então, para Jesus, chamar Lázaro de volta para a vida era nada. Era uma dificuldade que não existia. Era um problema que não existia. Irmãos, nós precisamos trazer isso à nossa mente nessa noite. Que não existe problema que para o nosso Deus seja impossível. Que não existem situações que Jesus não possa resolver. Que essas dificuldades que nós estamos enfrentando são grandes, são gigantescas e são, mas o são para nós, mas para Jesus não. Basta uma palavra apenas. Basta uma decisão de que agora é a hora e tudo muda. Basta uma voz que ecoa dentro das nossas grutas de dor e sofrimento e tudo muda.
e Ele transforma o nosso lamento em festa. Ele muda as nossas roupas de luto em vestes de alegria, em vestes de louvor. Ele tira a cinza de sobre a nossa cabeça e coloca um espírito de louvor sobre nós. Tudo pode mudar, irmãos, em frações de segundos, se Jesus assim o quiser. Então nós precisamos manter em nosso coração essa fé poderosa de que Jesus, Ele pode todas as coisas, de que Jesus, Ele não vê a dificuldade que nós estamos enfrentando como nós a enxergamos. Nós muitas vezes ficamos achando que elas são maiores do que Jesus, maiores do que o poder que Ele tem para operar. Ah, Jesus é tão grande, Jesus está dizendo, mas eu sou maior do que ela, eu sou mais poderoso do que ela. Até do último inimigo, irmãos, a morte será o último inimigo a ser vencido. Até sobre esse último inimigo a ser vencido, Jesus já demonstrou o poder dele, de que ele já venceu a morte, de que ele já venceu esse maldito tormento chamado morte, dor, através do luto, da perda. Ele já venceu. Então as outras coisas decorrentes, irmãos, se a morte não conseguiu vencer Jesus, se a morte era bem menor do que ele, imagina as outras coisas. Então é para a gente ser renovado na nossa fé, é para a gente nessa noite sair daqui dizendo, Deus, eu não vou me abater diante da grandeza do problema, mas eu vou fixar os meus olhos diante da grandeza do meu Deus. Eu vou crer em quem Tu és e naquilo que o Senhor pode fazer por mim. E eu não vou perder a minha fé, não vou perder a minha esperança, não vou perder a minha expectativa de que o Senhor continua o mesmo. Dá um glória a Deus aí. E para finalizar, a família que Jesus ama, ela precisa saber que Jesus sabe o que faz. Diga comigo, Jesus sabe o que faz. Como foi que Marta e Maria chegaram para Jesus? Se o Senhor tivesse vindo 2 dias atrás, meu irmão estaria vivo, estaria bem. O Senhor não fez como a gente imaginou. Deus está dizendo, E desde quando é você? Quem é o Senhor da sua vida? Quem é que manda na sua vida? Quem é que tem o controle da sua vida? Quem é que cuida de você? Ele sabe o que faz. Ele sabe. Verso número 4. Jesus, porém, estou voltando, tá? Só para fazer os links. Jesus, porém, ao ouvir isto, o que é que ele tinha acabado de ouvir? Seu amigo Lázaro está doente. Pronto. Assim que Jesus acabou de ouvir, ele diz, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus já sabia o que ia fazer, meu irmão. As irmãs chegam para ele dizendo, está vendo, se eu tivesse aquele... Eu já sabia, já tinha dito para o pessoal lá. Eles que não entenderam. E a gente que não entende, irmão. Nossa mente é pequenininha diante da grandeza do nosso Deus, diante dos pensamentos dele são mais altos que os nossos, são mais elevados que os nossos. A gente não consegue atingir, mas a gente tem que confiar, tem que crer, tem que esperar, porque ele sabe o que faz. Amém? E ele queria transformar em algo muito maior do que o que Marta e Maria esperavam. Eu quero profetizar isso sobre nós. Jesus sabe o que faz, meu irmão. Talvez você esteja imaginando algo assim. Ele está imaginando algo assim, muito maior. Cabe a nós esperar, cabe a nós confiar, cabe a nós depender totalmente dele e dizer, Jesus, eu não vou, posso até me lançar e questionar, eu posso dizer, Senhor, não estou entendendo nada, Senhor, está difícil, Senhor, eu posso. Tem pecado nisso. Volto a dizer, não é um ímpio apontando um dedo para Deus e blasfemando Deus. É um filho, é uma filha que ama o pai e se lança aos pés dele, chora aos pés dele, dizendo, Deus, por que o Senhor não fez isso? Vamos orar? Você pode se colocar de pé. E eu queria só te relembrar, antes da gente orar, que o amor de Jesus não superprotege aqueles que Ele ama.
Que o amor de Jesus, ele não nos poupa de exercer paciência. Eu sou tão amado, mas estou esperando tanto. É a escola da paciência, da perseverança. Será que a gente vai desistir? Será que a gente vai voltar atrás? Será que a gente vai dizer que não valeu a pena confiar, esperar, depender? Não. Deus, eu vou me lançar chorando aos teus pés, mas aos teus pés, aos teus pés, aos teus pés. Porque o Senhor sabe a hora certa de agir, porque o Senhor não vê a dificuldade como eu vejo, e porque o Senhor sabe o que faz. Por essas 3 únicas razões, eu vou esperar no Senhor, eu vou confiar no Senhor. Amém, queridos? Então eu queria que você fechasse os seus olhos. Talvez nesse instante você se encontre assim como Marta e Maria, vivendo umas pancadas fortes que a vida está te dando. Talvez como Marta e Maria, primeira coisa que você fez foi orar. Primeira coisa que Marta e Maria fez foi correr para Jesus. Porque tem alguns que dizem assim, não, mas se você for primeiro, e é assim mesmo, mas vai primeiro para Jesus. Qualquer problema, a primeira coisa que a gente tem que fazer é orar. E elas fizeram, irmãos, o dever de casa certinho. Primeira coisa que elas fizeram quando Lázaro adoeceu, manda chamar Jesus depressa. Só que Jesus não foi depressa. Que às vezes você está dizendo, o problema está em mim, pastor, eu que não tenho fé, eu que isso, eu que aquilo. E às vezes não, meu irmão. Às vezes faz parte de um propósito maior de Deus. Então se lança aos pés dele. Se lança aos pés dele, adora ele, adora ele. De Jesus, independente de circunstâncias, vou confiar no Senhor. Vou esperar no Senhor. E eu verei de alguma maneira, não sei quando, não sei como, mas eu sei que eu ainda o louvarei. Eu sei que eu ainda levantarei minhas mãos e declararei: o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. E Ele acudiu esse aflito, Ele socorreu esse aflito. Aleluia. Mas nesse instante, querido, você que está passando por esse momento de perseverança, de paciência, de teste de espera, se fortaleça em Deus. A Bíblia diz: fortalecei-vos no Senhor. Como que a gente se fortalece? Aos pés dele, aos pés dele. Então a gente podia fazer essa última oração aqui, no altar. Se você desejar, se você quiser, eu queria convidar você a sair do seu lugar enquanto a gente canta. Você vem, você fica aqui no altar. Se você quiser se ajoelhar, você se ajoelha. Se você quiser ficar em pé, você fica. Como você quiser ficar. Se você quiser fazer como Maria, ficar aos pés dele aí, vai ficar. A gente vai orar agora. Falando com Deus. És a minha esperança, eu descanso em ti. Posso confiar que a vitória está comigo. Oh Deus, Senhor, sou de ti. aos teus pés. Não temerei mal, tu és o grande
Bíblia diz que quando Jesus viu Maria chorando, a Bíblia diz que Jesus se comoveu no íntimo. Existe um versículo que é um dos menores que a Bíblia traz. Jesus chorou. Jesus chorou. Meu irmão, Jesus chora junto com você nessa noite. Ele não é um Deus frio. Ele não é um Deus distante. Mas é um Deus que se compadece de nós, das nossas fraquezas. E Ele chora junto conosco. Então não tenha receio de derramar aos pés dele as suas lágrimas, porque Ele também se compadece, Ele chora junto com você. Pai, aqui nós estamos nessa noite, famílias que o Senhor ama, famílias que o Senhor, não por mérito, não porque éramos melhores, não é por virtudes pessoais, mas simplesmente porque o Senhor resolveu nos amar. Aqui tem famílias de fé, famílias que, assim como a família que nós vimos hoje de Marta e Maria, são famílias que têm fé no Senhor. São famílias que adoram em sinceridade o Senhor. São famílias que creem e que, quando tem até questionamentos e dores tocando lá no íntimo, elas vão aos teus pés, até para dizer: Deus, eu não entendo. E aqui o Senhor está como um pai que conhece o coração dos seus filhos, que conhece os nossos corações. Pai, aquele que se compadece de nós, aquele que nos ajuda nas nossas fraquezas, aquele que sustenta quando nós estamos caídos e fracos. É o Senhor que nos olha nessa noite. E assim como o Senhor chorou com Maria, eu sei que o Senhor também chora conosco. Muitas vezes até para dizer: meu filho, eu estou aqui, meu filho, eu estou aqui, eu estou cuidando. Está sendo difícil a espera, mas porque eu quero fazer algo maior. Eu quero promover a minha glória na sua história, na sua vida. Então espera, porque eu estou trabalhando, eu não estou inerte, eu não estou parado porque eu esqueci. Eu não estou parado porque eu estou atrasado. Eu não estou parado porque eu não te ouvi. Eu te ouvi desde o primeiro dia que você orou. Mas a espera faz parte do meu propósito. Meu Deus, nessa noite é isso que precisamos entender, Senhor. Então nos faz entender isso. Quantas vezes, Senhor, quantas vezes somos tão bombardeados por mentiras de Satanás, por setas inflamadas de Satanás, aquelas que começam dizendo: e o teu Deus, onde é que ele está? E a tua confiança e a tua fé. E nós queremos declarar isso nessa noite, Senhor. Independente de setas inflamadas de maligno, nós as apagamos com a fé que temos em Ti. Nós erguemos o escudo da fé e com ele apagamos esses dardos inflamados de Satanás. E declaramos, Senhor, por fé, que o meu Deus cuida de mim. O meu Deus cuida de nós. O nosso Deus cuida da nossa vida. E na hora certa, no momento certo, Ele agirá em nosso favor. E eu sei que o testemunho que daremos será muito maior, porque o Senhor é grande, porque não existe dificuldade maior do que o Senhor, porque o Senhor é e sempre será o Todo-Poderoso, o Todo-Poderoso. Muito obrigado, Jesus, muito obrigado. Tu és bom e nós te adoramos, como Maria aos teus pés. Nós rasgamos o nosso coração diante de Ti. Nós dizemos que confiamos, que dependemos e que esperamos em Ti. Espera, minha alma, espera no Senhor, porque ainda o louvarei, ainda o louvarei. Bendito seja o Teu nome.
Em nome de Jesus, seguro estou. Aleluia. Seguro estou em ti. Pode ficar de pé. Dá um abraço aí no seu irmão. Dá um abraço. Não temerei mal, tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber Aleluia. tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Levante suas mãos em nome de Jesus. Pai querido, obrigado por essa noite. Obrigado por esse precioso tempo que aqui passamos. E agora, Pai, que estaremos voltando às nossas casas, não voltamos iguais a como chegamos. Porque sabemos, Senhor, que o Senhor, de uma maneira especial, visitou nosso coração nessa noite. Seguimos em fé e seguimos em confiança em Ti. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e o consolo do Espírito Santo seja sobre todos nós, povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe e vá em paz. Até domingo, se Deus permitir, em nome de Jesus.